Dois leprosos. Primeira leitura, livro de Levítico, fala sobre a atitude, o proceder e o tratamento que haveria de ser dispensado a quem fosse portador desta enfermidade. Este homem deveria ser declarado impuro, ou mulher, deveria, se homem fosse, cobrir a barba, ter os cabelos em desordem e a veste rasgada. E ao aproximar-se de alguém, aliás, se alguém fosse se aproximar dele ou ele fosse passar por algum lugar onde tivesse pessoas, deveria gritar: impuro, impuro. Também na prática judaica, alguns carregavam o sininho e tocavam o sino justamente para indicar que todos deveriam se afastar. E era chamada de lepra ou tratada como lepra, toda mancha, toda erupção, toda inflamação, por exemplo, um câncer de pele ou outra realidade, era também considerada como lepra. Conhecimento científico, médico da época, rudimentar, então, todos eram tratados como leprosos. Mas o mais difícil desta segregação, porque eram separados, e a finalidade era dupla, uma de higiene, de cuidado, como hoje, a gente faz com o Covid, Tem Covid, fica lá separado. Questão de higiene, questão de saúde, questão de cuidados. Mas o Covid são 15 dias, Inicialmente 40, depois 15, e tenho atendido muitos, particularmente homens, que tendo o vírus desenvolveram ansiedade muito grande, preocupações muito grandes, temores. Imaginem alguém, não por 15 ou 40 dias, segregado, mas toda a vida, tendo que abandonar a família, e como que essa questão, a gente sente falta da família, sente falta de abraçar familiares. Tenho minha mãe que mora ali na Cancele, meu pai, não posso abraçá-los. Meu irmão mora aqui também, ali na Baixada da São Paulo. Tenho meu sobrinho de 1 ano e meio, não posso abraçá-lo. É ruim. Imaginem a situação, portanto, eu faço essa comparação para a gente se colocar um pouco no lugar do leproso, para entender um pouco o seu drama humano. Mas pior ainda, que na mentalidade da época, a lepra era um castigo da parte de Deus. O leproso era um pecador. Hoje nós sabemos que quem está com Covid pode até ter feito umas coisas que não deveria, Mas a gente não identifica, olha, tem que sofrer mesmo, está pagando o preço do pecado. Não. Mas o leproso, sim. Então, ser leproso era ser alguém segregado da comunidade, mas era como alguém já condenado para o inferno. Afinal de contas, era um pecador. E a lepra, sendo uma doença terrível, um pecador terrivelmente pecador, sem digno de compaixão, paga pelo que fez. Por isso, antes de ele ser aceito na comunidade, reintegrado, ele ia ao sacerdote, não ao médico. Embora o sacerdote também entendia um pouco disso, de medicina na época, mas ia ao sacerdote porque, sobretudo, era uma questão religiosa.
Olhando para Jó, lembrem-se, domingo passado, Jó também é tomado pela lepra e Jó questiona, mas por que eu estou doente se eu não fiz pecado? Eu que sou justo, e Jó de fato era justo, sofreu uma quebra de mentalidade, que às vezes uma mentalidade que está muito forte em nós ainda, gente, muito forte. Muitos ainda pensam, eu estou sofrendo com essa doença, ou fulana está com aquela doença porque está pagando os pecados. Gente, cuidado, se a gente já sofre, ou o doente já sofre com a dor, imagine se nós imputarmos a ele a culpabilidade daquela dor. Cuidado, Jesus nos ajuda a vencer essa mentalidade. A palavra de Deus nos ajuda a vencer essa mentalidade, que é terrível, é desumana. Precisamos nos libertar. Então, se você ainda pensa assim, deixe que Deus liberte você desta mentalidade. No Evangelho, um leproso, diz a palavra do Levítico, que o leproso não deveria se aproximar. Agora, o que o Novo Testamento, qual é a palavra que Jesus nos manifesta? Qual o tratamento que devemos dispensar aos doentes? Então Jesus está andando, um leproso se aproxima dele. Olha que esse leproso aqui já não cumpre. Deveria ele ter não só uma angústia, não só um sofrimento decorrente da sua enfermidade, mas sobretudo, para ele ter tido esta atitude de aproximar-se de Jesus, ele já devia ter conhecido, já ter ouvido falar de Jesus. Ao fato de ele ter ouvido falar de Jesus, despertou nele, conhecendo um pouco de Jesus, a confiança para de Jesus se aproximar. Mas ele não se aproxima de qualquer jeito. Vejam que atitude linda e fervorosa da parte deste homem. Ele chega diante de Jesus, chegou perto, e de joelhos pediu: Senhor, se queres, podes curar. Aproximou-se, confiou, ajoelhou-se. Nós aprendemos que quando adentramos a igreja, no mínimo uma reverência, né? É um lugar consagrado a Deus, de respeito. Atitude de reverenciar e, sobretudo, a atitude de ajoelhar-se é a atitude de quem se reconhece menor, por isso toma a posição que o faz menor diante daquele de quem se está. Por isso, quando adentramos a igreja, esse gesto da reverência, e, sobretudo, o que seria mais indicado ainda, do ajoelhar-se, significa: estou diante daquele que é maior do que eu. Por isso me inclino, por isso me ajoelho. Este homem reconhece em Jesus alguém que é muito maior do que ele. E por isso ajoelha-se. E o evangelista Marcos nos mostra em Jesus uma atitude diferente dos seus contemporâneos e até mesmo daquilo que regrava a normativa acerca do
da convivência com o leproso. Jesus, cheio de compaixão. Vejam que, além de dizer que Jesus sente compaixão, compaixão é sentir com quase uma dor visceral o que o outro sente. É mais do que uma simples empatia. E além disso, diz cheio. É enfatizado, Marcos enfatiza que Jesus deve ter tido ali um sentimento tão grande por aquele homem, por aquele leproso. O homem aproximou-se de Jesus. E o que Jesus faz? Estende a mão e toca naquele homem. Quanto tempo será que aquele homem não tinha recebido um gesto de ternura, de amor? E o Senhor, cheio de compaixão, estende a mão e o toca. Qual a nossa atitude diante dos doentes, meus queridos? Qual deve ser? Porque doente dá trabalho também, viu? E quem cuida de doente sabe. E às vezes os doentes, coitadinhos, sabendo que dão trabalho, se sentem mal. Até mesmo se condenam. Às vezes deixam de falar de suas dores para não ser peso. Assim pensam. Nossa atitude diante dos doentes, qual deve ser? Eis que Jesus indica. Se aproximar. Se fazer próximo. Mostrar o afeto, o sentimento, o carinho. Jesus o fez pelo toque. E Jesus responde a ele: eu quero, fica curado. O leproso vê nessa possibilidade do encontro com Jesus uma oportunidade de purificação. Vejam bem, Jesus vai responder para ele: eu quero, fica curado. Tem traduções que traduzem assim: eu quero, fica limpo. E essa tradução que coloca fica limpo, ela é mais interessante, porque se trata de fato de um elemento também religioso aqui na cura. De dizer que você está liberto de tudo, que você está limpo de tudo. Ser purificado aqui, gente, não é apenas ter saúde, é poder participar da comunidade de novo. Ser curado do Covid não é só ter saúde, é poder voltar para a família, é poder voltar para a comunidade, é poder conviver novamente. Eis esse leproso, que mais do que uma cura física, recebe essa graça de poder ter a sua vida de novo. Jesus, diante deste homem, não se afasta. Quando ele aproximou-se, ele não poderia aproximar-se, mas diante de alguém leproso que se aproxima de quem é saudável, a atitude deste saudável deveria ser de afastar-se. Jesus não se afasta, pelo contrário. Estende a mão e o toca. Este homem, na cabeça dele, ele acreditava profundamente também que a lepra fosse consequência de pecado, de castigo. Então vamos pensar assim, ao invés de nós falarmos um leproso, vamos falar um pecador, porque era a mentalidade da época. O que deve fazer alguém pecador? O que deve fazer alguém que de fato cometeu um pecado grave?
esse leproso também nos ensina se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus. Santo Agostinho vai comentar isso. Muitas vezes o pecador, ele se sentindo indigno de Deus se afasta. E qual é o comentário de Agostinho? Essa atitude não brota do Espírito Santo, mas brota do inimigo, que já tendo ganhado parte da batalha pelo pecado que fora cometido, agora quer afastar o pecador de Deus, porque aí de fato a vitória é plena. Eu pergunto para vocês, se vocês estão com fome, e nós sempre temos uma ceia espiritual, né? Mas se vocês estão com fome, chega num lugar que tem um banquete, coisa mais linda, e alguém fala para você, se alimente, você faminto, correria do banquete? Ou se você estivesse com frio e encontrasse uma fogueira acesa, você fugiria do fogo? Ou sedento e encontrasse uma nascente de água pura, você se afastaria desta água? Não, né? Então o pecador não deve se afastar de Deus. Muito pelo contrário, o que é capaz de saciar a fome, senão o alimento? O que é capaz de eliminar o frio, senão o calor? O que é capaz de saciar o sedento, senão a água? E o que é capaz de salvar o pecador, senão Deus? Por isso, esse leproso também nos ensina que nada deve ser obstáculo para a nossa aproximação com Deus. E se de algo temos que nos afastar, não é de Deus, é do pecado. É do pecado. E, infelizmente, muitos deixam de participar da igreja, deixam de rezar, abandonam a Deus e não o pecado. Então, concluindo, que nós tenhamos essa palavra de aproximar-se de Deus, sabendo que Ele, em sua misericórdia, se compadece de nós, mas também a nossa atitude em relação aos doentes. Que a gente não seja indiferente, não seja frio, não seja distante, mas olhemos como o Senhor nos ensina a lidar com essa situação tão limite da existência humana e tão difícil em si mesmo, mas que nós podemos ajudar com nossas atitudes a aliviar tudo isso. Professor